Em tempos que nós sabemos não são os mais promissores, não são os mais estáveis, não são os mais agradáveis para que possamos discutir algo como lutas sociais por direitos e por democracias. Em tempos em que efetivamente o próprio debate, a própria reflexão acadêmica, a própria busca de dados a respeito de elementos como sociedade civil, participação social, democratização, encontra-se obstruído, ora por uma cultura política que professa um crescente obscurantismo, como o próprio nome do evento de vocês indica, ora manumilitar ou coercitivamente por parte do próprio Estado. Portanto, pensar em direitos fundamentais, pensar em democracia e discutir cientificamente, teoreticamente, uma sociedade que se oriente para esses dois nortes na contemporaneidade é por si só um ato de resistência social. Nós chegamos a um momento em que as premissas do racionalismo iluminista do século XVIII, as premissas segundo as quais as melhores ideias, os melhores dados, os melhores silogismos, as melhores razões devem sempre triunfar no debate público, já não são mais unanimemente e talvez nem mesmo majoritariamente válidas em nossas sociedades. Portanto, resgatar a problematização científica, em especial aquela que se propõe a estudar a própria humanidade, como no âmbito da filosofia, das ciências sociais aplicadas, é por si só um ato de luta e de resistência em favor da democracia. Eu pensei em uma fala em que fosse possível, de maneira tão concisa quanto eu conseguir, de maneira tão limitada quanto o tempo permite, estabelecer um breve balanço sobre, afinal de contas, o que é que está acontecendo com o mundo, pelo menos de 2008 para cá, no que diz respeito à democracia, no que diz respeito aos direitos fundamentais, e muito especialmente a maneira como as sociedades têm se comportado politicamente. É claro que todo mundo gosta de pensar o seu próprio tempo como mais importante do que os outros. Então, as pessoas que viveram no século XVII diziam: não há era na humanidade tão central, tão relevante como essa era em que eu vivo, o século XVII. E apontavam, por exemplo, para a Guerra Civil Inglesa, para uma ativação mais frenética do comércio, e diziam: que tempo maravilhoso é o meu tempo. Quem vivia no século XVIII, aliás, por boas razões, dizia: o meu tempo é diferente de qualquer outro na história da humanidade. E assim sucessivamente. A gente sempre tende a acreditar que o momento em que nós vivemos é aquele das maiores transformações tecnológicas, é aquele das principais mudanças nos costumes, é aquele em que a cena política está sendo redefinida, e sempre tendemos a acreditar que a geração que veio antes de nós, geralmente 30, 40 anos, já está perdida, já está vencida por uma grande novidade que a nossa própria geração representa. Isso posto, eu acho que ainda vale a pena a gente refletir sobre o mundo de 2008 para cá como uma época que não é exatamente normal e que possivelmente resistirá à distância dos anos, e talvez daqui a 100, talvez daqui a 200, talvez daqui a 300 anos, as pessoas vão olhar para esse tempo iniciado a partir de 2008 e dizer: olha, de fato, muita coisa mudou ali e era um momento de profundas transições. Eu vou primeiro tentar fundamentar esse argumento e depois tentar discutir o que aconteceu do ponto de vista da chamada ação coletiva, eleição, movimentos sociais, interações nas redes sociais, a partir dali, e o que efetivamente deu errado no mundo nesse período e de que modo ainda podem haver perspectivas, ainda podem haver soluções, sob o entendimento ou sob a perspectiva de quem acredita que ideias como democracia e direitos humanos ainda vale a pena ser defendidas ou ainda fazem algum sentido para a nossa sociedade. Para a gente começar essa história, basta lembrar que 2008 é um momento em que eclode globalmente a mais séria crise econômico-financeira desde 1929. Acho que todo mundo, seja nas aulas de história, seja porque já conseguia acompanhar notícias à época, sabe que em 2008, a partir da crise dos créditos da hipoteca imobiliária nos Estados Unidos da América, a economia global entrou em uma profunda retração.
Primeiramente os Estados Unidos, logo em seguida países europeus, até que lentamente isso vai ricocheteando, isso vai apresentando efeitos em praticamente todo o planeta. Resultado, muitas pessoas desempregadas, investidores receosos e, portanto, sem iniciar atividades econômicas que poderiam gerar emprego, distribuir alguma renda, como construção civil, como transporte, como pesquisa científica, aumento da pobreza e, fundamentalmente, algo que já acontecia dos anos 80 e 90 do século XX para cá, intensifica-se de uma maneira que a humanidade não acreditava mais ser possível. Uma escalada muito rápida, muito profunda, muito intensa e, permitam-me um adjetivo, muito preocupante das desigualdades sociais e econômicas. Ricos passaram a ser cada vez mais ricos, pobres passaram a ser cada vez mais pobres. Nesse contexto do pós-2008, muitos bancos quebraram, muitas grandes empresas quebraram. Acho que todo mundo conhece a expressão de que alguns bancos se consideravam grandes demais para irem à falência. É uma expressão em inglês que se usava nesse sentido, too big to fail, que dizia que a crise podia ser muito grande, mas como o banco tinha muito dinheiro, não dava para ele quebrar sem antes levar o emprego de 100% da população de um país. A crise podia ser muito grande, mas como uma mega montadora de automóveis empregava pessoas demais, investia dinheiro demais, produzia coisa demais, ela não podia quebrar sem antes criar um colapso na vida cotidiana de cada pessoa pelo mundo afora. Diante desse cenário, o que a política resolveu fazer? Ou qual foi a única alternativa que a política tinha? Entrou, imprimiu moeda, emitiu título de dívida e socorreu os grandes que quebraram naquela crise de 2008. A partir de 2009, portanto, a partir de 2010, os Estados Unidos da América, os Estados europeus passaram a bancar aqueles que quebraram os grandes no contexto da crise eclodida em 2008. Mas é claro que isso teve uma consequência. Quando os estados começam a comprar a dívida do setor privado para evitar uma crise sistêmica na economia, estes próprios estados ficam terrivelmente endividados. E como esses estados, primeiramente na Europa, de alguma maneira nos Estados Unidos e num segundo momento aqui no chamado Sul Global, América Latina, Sudeste Asiático, como esses estados ficaram inadministravelmente endividados, começou a faltar recurso, começou a faltar receita para que o poder político fizesse aquilo que historicamente dele se espera: saúde, educação, lazer, segurança, manutenção, preservação da soberania nacional, políticas ambientais, políticas de geração de emprego e renda, políticas de sustentabilidade. Os estados pagaram a dívida dos bancos, pagaram a dívida das grandes corporações, mas viram-se por si só quebrados e, portanto, sem condições de gastarem com a prestação de políticas públicas e direitos fundamentais que deveriam constituir a razão da sua existência. Nesse contexto, teve toda uma gama de intelectuais, tanto mais ligados ao campo da esquerda acadêmica, quanto mais ligados ao campo da direita acadêmica, que perceberam que estados sem condições econômicas para entregar as políticas e os direitos que cidadãs e cidadãos entendem como importantes, criavam um problema não apenas cultural, não apenas econômico, mas sobretudo político. Teve um autor chamado Philip Sidney, lá dos Estados Unidos, que disse que o que nós chamáramos até então de Estado democrático, Estado constitucional, Estado liberal, passava a ser conhecido por um outro nome. Ele dá o nome de Estado competição. Os países já não tinham mais a garantia de que teriam recursos para implementarem as suas políticas e passaram a competir globalmente no mercado de receitas tributárias. Então hoje o Brasil reduz a alíquota do IPI, que é um imposto sobre processos de industrialização, para poder trazer uma empresa. Amanhã a Argentina reduz um pouco mais para que essa empresa vá para lá. Depois de amanhã o Sudeste Asiático fala: não, além de reduzir tributo, eu libero a legislação ambiental e vocês vêm para cá, podem poluir à vontade, porque é a única chance que eu tenho de gerar algum emprego. Mais à frente, um outro país, por exemplo na África, diz: não se preocupem, além disso, eu
acabo com a legislação trabalhista, vocês podem praticamente escravizar a população aqui. Imaginem estados competindo por investimentos para ver se conseguiam algum recurso, para pagar suas dívidas, 2, para tentar entregar os direitos e as preferências dos cidadãos, para tentar prestar políticas públicas, competindo globalmente uns com os outros, no que vários autores tanto mediram como argumentaram, tornou-se uma corrida ao fundo do poço. Cada vez menos direitos trabalhistas, cada vez menos regulação ambiental, cada vez menos possibilidades de se tributar para custear os direitos coletivamente pretendidos, estados, portanto, que vão reduzindo-se cada vez mais e não conseguem nem regular uma sociedade do ponto de vista jurídico, nem entregar as preferências que os cidadãos querem do ponto de vista político-democrático. Nesse mesmo contexto, teve um outro autor, um alemão, chamado Wolfgang Streeck, que disse que não era nem Estado-competição, mas que era o Estado-dívida. E ele cria esse nome, portanto, e vai dizer que, a partir de agora, a política já não é mais gerida da maneira como ocorrera até os anos 80, 90 do século XX. Tudo aquilo que a gente estuda lá nas ciências sociais, nos primeiros períodos sobre Estado, tudo aquilo que a gente vê na TV, Estado democrático, que põe o direito, que as pessoas votam nos políticos preferidos, que eles implementam as políticas que elas querem, isso teria desaparecido. Porque esse Estado democrático que viveu até os anos 2000 era basicamente um acordo segundo o qual o governo entrega poder e na contrapartida ele recebe uma adesão da população à prática tributária. O cidadão paga tributos, mas ao mesmo tempo quer controlar o Estado com voto, com a participação social, com o direito de protesto, com as liberdades civis. Então a gente teria estados que operam nacionalmente, com cidadãs e cidadãos, segundo a lógica do voto, entregando direitos para as pessoas e serviços públicos. Esse mundo, vai dizer esse autor, acabou. Porque o que nós temos agora são credores da dívida pública e não pagadores de tributos. Credores que não operam nacionalmente, mas que operam em escala global e podem fugir a qualquer momento de um determinado estado. Portanto, nós não temos mais eleitores, nem eleições e votos, mas nós temos crédito da dívida pública, risco de um país, chantagens no âmbito das bolsas de valores, etc. E não temos mais, portanto, serviços públicos, mas temos serviço da dívida pública. Esse autor, portanto, Wolfgang Streeck, vai dizer: acabou o Estado democrático e estamos na era do Estado dívida. Teve um outro autor, para citar apenas um último, já falei de um dos Estados Unidos, um da Alemanha, vamos pensar um da Inglaterra, que ainda antes da crise eclodir, anteviu um cenário muito problemático para os países do mundo inteiro, ao qual ele deu o nome de pós-democracia. Esse pensador inglês, chamado Colin Crouch, disse o seguinte: o mundo em que nós estamos caminhando para viver é tal que o lobby empresarial, que a chantagem sobre quem pode pagar muitos tributos em relação a toda a população, que o controle e o sequestro das burocracias pelas grandes corporações fará com que as eleições sejam apenas um espetáculo, fará com que protestos sejam apenas performances estéticas, fará com que os debates políticos sejam apenas trocas de curtidas e compartilhadas nas redes sociais. Mas a política, efetivamente, estará submetida a um outro espaço. Então está lá a Constituição, ela continua vigorando, o Judiciário continua, o Parlamento continua, mas as decisões não são mais tomadas ali, senão em espaços herméticos, fechados, que ninguém acessa e que são controlados apenas por grandes corporações. Para pensar o argumento desse autor, basta a gente situar o seguinte: imagine que ano que vem tem eleição aqui em Anápolis para a prefeitura. Nesse dia da eleição, cada pessoa aqui nesse auditório tem direito a um voto. Então pense na pessoa mais rica de Anápolis, pense na pessoa mais poderosa, pense na que tem mais seguidoras no Instagram. Todas essas pessoas na urna no dia da eleição têm um voto. Agora pense no dia seguinte à eleição, alguém que tem uma empresa aqui que emprega 1000 pessoas, liga para a prefeitura e diz o seguinte: eu quero essa regulação ambiental, eu quero essa tributação, eu quero essa obra viária, ou eu tiro a minha empresa e levo para a Badiana. E você não vai recolher ISS, você não vai receber repasse de ICMS e quebra a sua cidade. Quem tem mais poder de decisão?
Nós, com o nosso voto, com o protesto, etc., ou quem pode simplesmente inviabilizar as contas públicas com o poder não de entrada, mas de retirada. É isso que esse autor chama de um cenário chamado de pós-democracia. Nesse quadro, as estudiosas e os estudiosos da ciência política começaram a querer entender o que ocorre no espaço público, já que a democracia não funciona mais tão bem. E a primeira conclusão a que se chegou, ainda há mais tempo, foi de que esses contextos geram uma chamada apatia, ou desinteresse, ou desprezo das pessoas pelos processos político-eleitorais. Tem um outro pensador alemão, que produziu muita pesquisa empírica, que tem um grande centro de pesquisas lá na Alemanha, chamado Klaus Wolff, que tentou medir o que estava acontecendo com os países da Europa, é verdade, nesse momento em que falta dinheiro para transformar a preferência do eleitorado na política pública e no direito que o Estado vai garantir. Ele percebe que as pessoas simplesmente pararam de votar. Bom, o Estado não tem dinheiro. Eu voto da esquerda, não tem dinheiro para fazer as políticas que eu quero. Saúde, lazer, habitação, emprego, meio ambiente. Eu voto na direita, tampouco tem dinheiro. Eu voto no centro, tampouco tem dinheiro. O governo, portanto, independentemente de quem eu votar, faz a mesma coisa. Resultado, eu paro de votar. E, portanto, o chamado turnout, ou comparecimento eleitoral na Europa, a partir de 2010 começa a despencar, indicam os dados empíricos. Mas não despenca uniformemente. Pessoas mais pobres e pessoas com menos escolaridade são as primeiras a parar de votar. Porque provavelmente são aquelas que mais esperam do Estado políticas que demandam maiores gastos, como previdência social, como saúde, como lazer, como proteção ao emprego. Ao perceberem que, não obstante o partido em que votam, não há recursos para implementar as suas preferências, essas pessoas tendem a abandonar a cena política. Essa foi uma primeira conclusão dos processos de crise na Europa após o mega endividamento dos estados que socorreram bancos, TVMs, operadoras de títulos e créditos imobiliários, grandes indústrias como a GM, por exemplo, no contexto da crise de 2008. A democracia, portanto, formalmente continuou acontecendo, mas materialmente ela foi se tornando impossível. Tem um autor lá dos anos 50, que é tido como um cara da direita acadêmica, que entende que a democracia é uma coisa muito pequena, chamado Anthony Downs, que dizia que democracia era basicamente eleição. Mas ele acrescenta 2 anos depois do seu entendimento e diz o seguinte: eleição nada mais é do que uma competição entre distintas propostas orçamentárias. Então o candidato A fala, eu vou gastar mais com saúde, o candidato B fala, eu vou gastar mais com incentivo ao empresariado, o candidato C fala, eu vou gastar mais com qualquer outra coisa. Se o orçamento não tem dinheiro, se o Estado está quebrado, ninguém tem com o que gastar, senão com a dívida pública. Se não tem com o que gastar, não importa quem vença as eleições, o governo vai fazer mais ou menos as mesmas coisas. Logo, até para esses entendimentos mais conservadores sobre democracia, não há regime democrático. Bom, as coisas foram caminhando com o tempo. Vamos pensar, eu estive na Grécia ali em 2015, por ocasião de pesquisa científica, e ali foi muito claro o que aconteceu. As pessoas votaram na direita, Nova Democracia, e o que o governo fez? Aumentou tributos dos mais pobres, demitiu trabalhadores, privatizou os serviços públicos, cortou direitos previdenciários, qualquer semelhança não é mera coincidência, e as pessoas ficaram irritadas e votaram na centro-esquerda, a PASOK. E o que a centro-esquerda fez? Cortou direitos dos servidores públicos, privatizou, aumentou tributos dos mais pobres, ofereceu tributação mais favorável ao capital, etc. As pessoas ficaram irritadas. O que fizeram? Votaram na extrema esquerda, um partido que se chama, em português, Coalizão da Esquerda Radical, Syriza. E o que a extrema esquerda fez? Bom, não tem dinheiro, não sei o que eu vou fazer, eu vou radicalizar a democracia. E fez um plebiscito para saber se eles deveriam romper com a União Europeia e distribuir direitos. 60% da população, na verdade, entre os mais pobres, 80%, falaram: promova os direitos, rompa com o pagamento da dívida pública, rompa com a União Europeia. E o que o governo fez? A mesma coisa que a PASOK, que a Nova Democracia, etc. Diante desse quadro, as pessoas falam: bom, eu estou votando para quê? Eu não vou mais perder meu tempo indo para as urnas. Quem já é muito rico até continua votando, porque bem ou mal o governo lhe atende. Quem é pobre, para de votar.
Se pobres e com menos escolaridade param de votar e o governo quer atender ao seu eleitorado, aí que ele passará a atender essas pessoas cada vez menos. Esse é o paradoxo que o Clausewitz detectou, que um outro autor, uma dupla de autores chamada Morlino e Quaranta, que são italianos, hoje estão radicados nos Estados Unidos, detectaram, vários outros com boas pesquisas empíricas. Só que as coisas não pararam por aí. Se uma parte das pessoas, diante desse cenário, fala, eu vou para casa e paro de votar, outra parte diz o seguinte, eu agora vou fazer política de outra maneira. Se não dá certo votando, eu vou para a rua. E o mundo se chacoalhou a partir de 2011 para frente. 2008 crise, 2009, 2010 estados pagam a dívida do setor financeiro, das grandes indústrias, das grandes corretoras de títulos. 2011 e 2012 elas já estão tendo que apertar os cintos nas mal chamadas políticas de austeridade, e aí as pessoas começam a votar cada vez menos e ao mesmo tempo protestos explodem pelo mundo afora. É importante perceber o seguinte, protestos com pautas muito moderadas em todo o mundo. Por exemplo, no Egito, um estado quebrado, índice de desemprego altíssimo, a população pobre aumentando terrivelmente, jovens foram pacificamente para a maior praça do Cairo, chamada Praça Tahrir, exigir democratização política e melhorias do ponto de vista socioeconômico. Então, foram duramente reprimidos, mas acabam num primeiro momento experimentando alguma vitória, algum processo de democratização naquele país. Qual que era a pauta, basicamente? Democracia liberal. Eles queriam votar, tinha lá um presidente que estava em estado de exceção há 30 anos, Mubarak. Eles queriam derrubar aquele presidente para estabelecer um regime em que partidos políticos se candidatassem, votassem, e os eleitos implementassem políticas em conformidade com o que foi discutido nas eleições e nada mais do que isso. Então, protestos muito pacíficos, muito moderados, pedindo democracia liberal constitucionalista. Não é socialismo, não é anarquia, não, bem moderados. Da mesma maneira, na Tunísia, na Líbia, no Bahrein, movimentos em um contexto de profundo empobrecimento da população, em um contexto de estados que começaram a implementar cortes sucessivos nos poucos direitos sociais ali ocorrentes, já havia um fechamento de regime político e as pessoas, portanto, passam a protestar por abertura política. De um modo análogo, embora por mecanismos um pouco diferentes, na Turquia de Erdogan, as pessoas vão para as ruas primeiro pedir que um parque não seja transformado em shopping center. Política urbana, portanto, convívio, inclusão por meio do lazer, mas isso se torna uma grande espiral de protestos contra um governo que tende à teocracia, à islamização do país, à subtração de direitos civis, ao fechamento do regime, por aí vai. Ainda antes, na Islândia, um país que sofreu muito porque investiu demais, apostou demais no cassino financeiro até a crise de 2008 e a sua dívida pública se tornou inviável, principalmente porque havia muitos ingleses credores da sua dívida que eram negociados na City Londrina. A Islândia quebrou. E na Islândia acontece a chamada Revolução das Panelas. O povo vai às ruas, derruba governo, põe outro primeiro-ministro, enfim, e tenta realinhar a cena política. Em Hong Kong acontecem os chamados protestos dos guarda-chuvas. Depois vocês podem ver as imagens, estão muito bonitas na internet, exigindo democratização e políticas sociais. Na Espanha começam as chamadas lutas anti-austeridade. Estive lá fazendo pesquisa também, entrevistando ativistas, logo depois que aquilo aconteceu. E os jovens, de maneira muito simbólica, ocupam uma mega praça no centro de Madrid, a Puerta del Sol, e ficam conhecidos como os indignados, qualquer semelhança também não é coincidência, do 15 de maio. Então, no dia 15 de maio, eles vão para as ruas, fazem um grande acampamento que dura muito tempo lá na Puerta del Sol e dizem: isto não é uma democracia, esses políticos não nos representam e nós queremos, portanto, direitos sociais, nós queremos políticas habitacionais. Era um drama humano muito profundo, pessoas sendo desalojadas das suas casas, morando nas ruas, desemprego na juventude chegou a quase 30% na Espanha, e há, portanto, essas jornadas que começam no 15 de maio e ganham a Espanha por muitos anos. Logo depois tem a greve dos trabalhadores da mineração, e a Espanha, portanto, é chacoalhada por uma série de protestos. No Chile, acontece a chamada Revolta dos Pinguins, que pedia basicamente o quê? Educação pública. Qualquer semelhança também não é mera coincidência. Os jovens vão às ruas,
secundaristas, universitários, e marcham por um direito social chamado educação pública, porque entendem que o modelo pós-pinochetista, com poucas reformas que ele existia, não era suficiente para garantir a inclusão no mundo da formação profissional, da ciência, da tecnologia e do cultivo intelectual para toda a população. Nos Estados Unidos, protestos também muito moderados, muito pacíficos, que ficaram conhecidos principalmente por um acampamento num parque ali perto de Wall Street, na parte sul de Nova York, chamado Zuccotti Park, e que começam com esse nome de ocupar Nova York, Occupy New York, passam a ganhar o país inteiro com a pauta de defesa dos 99% da população contra os 1% mais privilegiados. Eram protestos muito difusos, mas basicamente a pauta mais avançada que existia ali, ou mais transformadora, dizia respeito à tributação um pouco maior dos mais ricos, tributação um pouco menor dos mais pobres. Nada que 30 anos antes um presidente como Franklin Roosevelt já não tivesse feito nos Estados Unidos. E como vocês bem sabem, o Brasil não é exceção a essa chamada onda global de protestos. Esse nome não fui eu que criei, é uma pesquisadora chamada Cristina Fominaia, uma espanhola radicada na Escócia. Ela identifica esse processo como uma grande onda global de protestos, e o Brasil, a partir de lutas pela mobilidade urbana, pela modicidade das tarifas, passa a ter uma série difusa de protestos, que hoje é conhecida como Junho de 2013, como Jornadas de Junho. A professora Laís estudou isso minudentemente. Nós estávamos durante junho produzindo dados, entrevistando pessoas, eu coordenava um núcleo de pesquisa à época sobre isso. Depois nas perguntas a gente pode até conversar um pouco mais sobre junho. Pois bem, o que se extrai de todos esses protestos? Em primeiro lugar, eram altamente moderados. Não tem relação, por exemplo, com as chamadas primaveras dos povos na Europa em 1848, quando as lutas eram muito mais radicais, porque eram republicanos querendo derrubar casas reais. Olha o tamanho da transformação. Não tem nenhuma relação com, por exemplo, século XVIII, processos como a Revolução Francesa, ou a independência das 3 colônias da América do Norte, ou 100 anos antes, a Revolução assim chamada Gloriosa na Inglaterra. Não tem nenhuma relação com a Revolução Bolchevique em 1917 na Rússia, nada disso. Eram protestos muito moderados, que ora queriam preservar direitos que estavam em vias de se perder, ora queriam levar para outros países um consenso sobre democracia liberal e direitos humanos, que em tese já tinha sido pactuado por todo o planeta. Então, no Egito não era uma luta socialista, nos Estados Unidos muito menos, no Brasil muito menos. Não eram lutas profundamente transformadoras quanto à sociedade tal como nós vivemos. Eram lutas, na verdade, ou para preservar ou para conquistar um binômio que é entendido como o principal consenso da sociedade liberal, capitalista, democrática, ocidental. Princípio jurídico dos direitos fundamentais, princípio político da democracia, com ampla possibilidade das pessoas se engajarem, participarem e concorrerem a cargos públicos. Todos esses protestos só pediam isso. Quando pediam um pouco mais de inclusão social, era o quê? Um arranjo social-democrático que os Estados Unidos viveram com Roosevelt, embora sob outro nome, mas era claramente algo parecido com a social-democracia. A Europa já tinha vivido no pós-guerra. Não queriam, portanto, sonhar um outro mundo possível. Queriam apenas ou preservar o que já fora conquistado, ou estender o que fora conquistado no norte global para o sul global. Também do ponto de vista dos repertórios, e esse é um termo de autores como McAdam, como Charles Steele, como Sidney Terrell, ou seja, daquilo que os ativistas faziam nas ruas, eram tremendamente parcimoniosos e moderados. Basicamente, o que os ativistas faziam? Iam para a praça pública e se sentavam no chão. Na Síria teve um pouco de luta armada, a gente conhece a história. Aqui no Brasil, em menor medida na Espanha, teve alguns atos de irrupção contra patrimônio. No Brasil, por exemplo, os casos de irrupção de ativistas contra pessoas, que é o termo que a gente usa nas ciências sociais para violência. Não existe violência contra coisa na ciência social, existe violência contra a pessoa, Se eu quebrar esse copo, poxa, ele praticou uma violência contra o copo. Não, o copo não sente dor, pode ficar tranquilos, etc. Violência, que vem lá do alemão, Gewalt, é contra a pessoa. Atos de ativistas de violência contra a pessoa no Brasil foram 1 ou 2, em mais de, 160, 170 eventos de protestos envolvendo mais de 1 milhão de pessoas. Eu me refiro ao ato de quem protesta
contra outras pessoas. Repressão é um outro assunto que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, em geral, no mundo inteiro foram protestos por causas muito moderadas e orientados por ações muito moderadas. No Egito, os jovens chegavam e se sentavam numa praça. Em Nova York, os jovens chegavam e se sentavam numa praça. Na Espanha, chegavam e se sentavam numa praça. No Brasil, faziam passeata. Quando a coisa ficava muito ruim, quebrava uma vidraça. O Brasil foi um dos países que é entendido como pautado por protestos mais violentos. Na Síria, nós temos uma exceção. Ali a coisa virou luta armada e a gente sabe que criou um problema até hoje não resolvido. Mas é uma exceção. Em geral, portanto, o que houve no mundo entre 2010 e 2016, 2017, são protestos muito moderados, segundo lógicas de ação igualmente muito moderadas. Mas o que aconteceu no mundo depois desses protestos, né? No Brasil, portanto, os jovens pediam para cumprir uma disposição legal que está na Lei Federal de Serviços Públicos, que chamava modicidade das tarifas de transporte público. Foram para a rua pedir para cumprir a lei. Nos Estados Unidos foram pedir uma política tributária que Roosevelt já tinha implementado. Na Turquia foram simplesmente pedir para não destruir uma praça, para não fazer um shopping center em cima de uma praça. No Egito falaram, a gente quer viver numa democracia em que a gente elege um presidente e tal. Esses protestos altamente pacíficos, moderados e serenos, por pautas altamente pacíficas e moderadas, hoje, ocorreram em países que hoje enfrentam que tipo de situação? Bom, no Egito, houve uma eleição, um grupo muçulmano chamado Irmandade Muçulmana, com Mursi, vence as eleições, governa por pouco tempo, nova crise social e os mesmos militares derrubados nos protestos voltam ao poder e hoje o Egito vive uma situação de fechamento de regime, de autoritarismo sem precedentes. Na Turquia, Erdogan continua no poder, só que cada vez mais autoritário, com cada vez menos direitos fundamentais, com um processo de islamização teocrática da sociedade cada vez mais profundo e, também não é coincidência, ataques a universidades, ataques à intelectualidade, redução de direitos sociais, etc, etc. A Síria vive uma desastrosa guerra, que é difícil chamar de guerra civil, a gente chama de guerra híbrida, guerra por procuração, porque o mundo resolveu transformar a Síria em um teatro de operações para tensões geopolíticas entre Estados Unidos, Rússia, setor de produção de armamentos, alguns setores religiosos. A Síria hoje é talvez um dos lugares mais desastrosos do planeta Terra. Quando estive na Grécia, quando estive nos Estados Unidos, quando estive na Inglaterra, quando estive na Espanha, sempre me encontrei com refugiados sírios, conversei muito e assustadora a situação, né? Começaram aqueles protestos com jovens secularistas protestando dentro das suas escolas, até que no momento a coisa saiu do controle, sobretudo por força da truculenta repressão do Bashar al-Assad, né, que é o comandante daquele país. Esses jovens desesperados foram buscar apoio em segmentos armados e lamentavelmente o resto da história a gente conhece. Talvez a Síria seja o pior lugar do planeta Terra atualmente. A Líbia passa a ser tutelada por forças internacionais, tem o Gaddafi, né, uma liderança histórica que lá estava, terrivelmente autoritária, retirada não pela força do seu povo e não por uma direção democratizante, mas por uma tutela internacional. Eu não preciso dar o exemplo do Brasil, o que aconteceu com o Brasil. Vocês sabem quem governa, o que ocorre no Brasil contemporaneamente. Eu acho que eu não preciso nem entrar em detalhes, vocês vivem essa realidade. O ponto concreto é o seguinte: após a onda global de protestos, o mundo é menos democrático, menos respeitador dos direitos fundamentais, menos plural, mais intolerante, mais beligerante, mais desigual, há mais pobreza e há menos direitos. E esse é um dado medido de maneira consensual por toda a ciência política global. Talvez vocês já tenham ouvido falar de um autor nipo-estadunidense chamado Francis Fukuyama, professor da Universidade de Stanford. Ele ficou muito famoso ali nos anos 90 porque escreveu um livro, a meu juízo infeliz, em que ele dizia que após a Guerra Fria o arranjo política representativa e economia de mercado capitalista seria insuperável, de tal ordem que nós teríamos chegado ao fim da história. Rapidamente Fukuyama desistiu desse argumento, continuou produzindo o seu trabalho e de uns 3 anos para cá, num grande periódico da ciência política por ele organizado, que se chama a Revista da Democracia, Journal of Democracy, ele basicamente escreve e abre espaço para artigos sobre o que ele chama de declínio democrático. O Fukuyama, portanto, aquele cara da direita e tal, etc., com todos os seus parceiros, o Platner e tal, vai dizer o seguinte: o mundo está muito menos democrático do que era antes, e aquele arranjo
direitos fundamentais, democracia representativa, não está assegurado. Nós estamos perdendo as democracias. Fukuyama recentemente comentou a própria realidade brasileira e falou: olha, o Brasil está deixando de ser uma democracia. Foi engraçado porque teve gente que chamou o Fukuyama de comunista nesse processo. Assim, o Fukuyama, quem é mais velho como eu, cresceu, ele era o inimigo maior dos comunistas, parecia que era a coisa mais à direita que existia, agora ele já é chamado de comunista. Pois bem, piadas à parte. Desde o Fukuyama até uma autora feminista de esquerda que tenta misturar Foucault com Karl Marx, que também está nos Estados Unidos, chamada Wendy Brown, ela vai dizer: não apenas não há mais democracia no mundo, como não há mais demos. Eu vou traduzir aqui de uma maneira muito precária, só para a gente prosseguir com o argumento. Não é que não há mais um povo governando, não há mais povo. Nós somos um amontoado de indivíduos que nos consideramos como firmas individuais. Eu faço um curso, eu não pago pelo curso, eu faço um investimento. Eu não trato mais das minhas questões existenciais psicanalíticas, eu procuro um coaching para agregar valor à marca que sou eu mesmo. Eu não procuro mais obter prazer, como aquele indivíduo liberal que quer se dar bem, levar vantagem, que tinha uma série de problemas no campo da moralidade, mas já não é mais nem isso. Eu faço um investimento e trabalho mais hoje, trabalho mais amanhã, não para fruir um dia, mas para agregar cada vez mais valor à minha marca. Eu não tenho amigos, eu tenho networking. Eu não expresso opiniões, eu lanço ideias para receber como retorno mais curtidas e mais compartilhadas, porque eu não quero a verdade, eu quero influenciar e de preferência tornar-me um influencer. Ela vai dizer: esta não é uma sociedade em que haja, portanto, povo. E portanto não há povo governando, não há demos governando, não há democracia. O que há é um amontoado de pequenas empresinhas andando por aí, tentando agregar valor à sua própria marca individual. Dessa autora de esquerda ao Fukuyama de direita, o mundo pós-onda global de protestos é entendido como um mundo menos democrático e menos respeitador de direitos fundamentais. Para começar a concluir a minha fala, a gente tem que pensar em algumas hipóteses explicativas para por que tudo isso aconteceu. Não por acaso o título da fala, brincando com a frase do Clube da Esquina, uma banda mineira que compôs sob a ditadura militar brasileira nos anos 70, que foi altamente perseguida, que compunha letras muito políticas, embora com metáforas tão sofisticadas que a censura nunca conseguia pegá-los. Eles têm uma música que diz: sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, os protestos, a repressão, eles ficam calmos, calmos, calmos. O ponto, portanto, dessa banda lá nos anos 70 era: podem nos reprimir, podem nos destruir, podem nos perseguir, mas os nossos sonhos se mantêm sempre jovens. Em algum momento vocês vão parar de jogar gás neles, eles vão se agitar novamente. Eu gosto de comparar isso com mineiros dos anos 70 sob a ditadura militar, com uma banda maravilhosa, igualmente poética, goiana, no Brasil, sob o atual quadro de obscuridade. Uma banda chamada Bugaris, que tem uma música que fala sobre Goiás, né, chama Benzim, e eles dizem: isso aqui é quente, é de fazer o sonho ferventar, e aquece até fazer o sonho evaporar. Se a juventude dos anos 70, ainda que sob profunda repressão, dizia: sonho não envelhecem, talvez a juventude dos anos 2000 viva um momento ainda mais melancólico e diz: os nossos sonhos evaporaram. É um grau de melancolia não conhecido na nossa juventude, nem mesmo na ditadura militar dos anos 70. E por que isso acontece? Eu penso em algumas hipóteses explicativas com base em literatura que tem tentado medir isso empiricamente, mas apenas para abrir um debate com vocês. Uma primeira explicação, ou um primeiro bloco de explicações, eu chamaria de endógeno. Diz respeito à própria maneira como as pessoas foram protestar a partir de 2008. Eu vejo ali algumas peculiaridades desses protestos a partir de 2008, 2009 e depois de 2011 para frente, que não eram comuns nos anos 90, 80, 70 e que talvez ajudem a explicar o grande fracasso desses protestos. A primeira delas eu chamo de uma cultura individualista. Todo mundo queria protestar contra a sociedade neoliberal ultra individualizada, todo mundo queria protestar contra a sociedade em que cada um quer só se dar bem, todo mundo queria protestar contra a sociedade em que não há vínculos de solidariedade, em que a gente custeia a educação, a previdência, a assistência das pessoas, mas queria protestar assim: ninguém me representa senão eu mesmo, nenhum partido fala em meu nome, nenhum movimento fala em meu nome,
eu apenas decido por mim, e decisão coletiva que não for unânime, eu posso claramente divergir. O que parece, portanto, é que a lógica do ninguém me representa senão eu mesmo autonomamente, e a lógica do não aceito nenhuma forma coletiva, como partido, como sindicato, como movimentos sociais, é uma antropologia filosófica, portanto, um discurso sobre a humanidade, não parecida, mas idêntica à daquele neoliberalismo da firma individual contra o qual se quer lutar. Então nós fomos às ruas contra o individualismo, exaltando o próprio individualismo. Era difícil que isso desse certo. Em segundo lugar, há uma lógica nos protestos. A Winnie Brown detecta isso bem, tem uma autora dos Estados Unidos chamada Jody Dean, uma feminista de Nova York, que detecta isso muito bem também. Aqui no Brasil, o professor Luiz Felipe, aqui do UNB, discute isso de alguma maneira. Há uma lógica nos protestos pós-2011 bem diferente do que se dá, por exemplo, em maio de 68, nas lutas por democracia na América Latina nos anos 70 e 80, que se define como uma lógica da moralização e da exaltação da autocompaixão. O que significa isso? Se a gente pensar, por exemplo, no movimento feminista dos anos 70, segunda onda, 60, segunda onda feminista, por exemplo, Laís escreveu um texto de um livro maravilhoso sobre isso, espero que saia como livro, uma dissertação de mestrado. Você vai ver as fotos, as mulheres têm o poder. Tem uma mulher que faz assim e tal. Você vai ver as fotos do movimento negro naquela época, por exemplo, nos Estados Unidos, era Black Power, o poder dos negros. Os panteras negras iam para a rua dizendo: nós não precisamos, nós somos mais fortes, etc. A gramática das lutas sociais de oprimidos e oprimidas na contemporaneidade é um pouco diferente. É a seguinte: eu sou fraco, eu sou vítima, eu sou oprimido, e porque estou nessa condição, eu estou do ponto de vista da moralidade, eu estou do ponto de vista do bem, eu estou do ponto de vista de quem tem direito a falar, eu estou do ponto de vista de quem precisa de apoio. E se a vítima, portanto, por ser vítima, é sempre moralmente superior, ela não vai querer deixar de ser vítima, porque ninguém quer se tornar imoral. Então, a autocompaixão e a exaltação da condição de vítima, em prejuízo da afirmação do poder, vamos pegar desde o marxismo lá do século XIX, os proletários não têm nada a perder senão seus grilhões, a gente tudo produz e vamos para cima. Os negros, do Black Panther, a luta anticolonial, seja na África ou mesmo na América Latina, Mariátegui, Quirrano, nós aqui não dependemos do império, temos a nossa própria cultura. De uns anos para cá, essas lutas por resistência, ao contrário, entram numa competição sobre quem mais sofre, e quem mais sofre é aquele que está numa posição melhor moralmente, e como todo mundo quer numa posição melhor moralmente, acentua-se o próprio sofrimento. Trabalhando com psicanálise lacaniana, a Jody Dean vai dizer que esse é o claro discurso do histérico, aquele que, ao insultar o mundo pela sua triste sina, constitui um mestre. A culpa é do mestre, a culpa é de não sei quem, eu sou um super oprimido, eu não consigo, eu não posso, eu estou numa condição em que eu dependo de tutela. Ao fazer isso, constitui-se um mestre. Uma terceira explicação endógena diz respeito à maneira como movimentos pelo mundo afora combateram uma despolitização do mundo, despolitizando. Nunca, talvez, ou talvez em maio de 68 as coisas tenham sido assim, e esse é um legado de maio de 68 que chega para a contemporaneidade, e não por acaso maio de 68 é tão retumbantemente derrotado, Charles de Gaulle toma o poder logo depois e diz: o recreio acabou. As lutas contemporâneas são muito mais preocupadas com a estética do protesto do que com a causa do protesto. Eu trabalhei com algumas pesquisas empíricas, por exemplo, em que nos movimentos por mobilidade urbana, dificilmente a gente conseguia discutir tarifa, transporte, direito à cidade, direito à mobilidade, mas frequentemente as pessoas falavam sobre o que ocuparam, onde que pegou fogo, quem usou roupa preta. A estética, portanto, que era algo que se enredava na política, autonomiza-se em relação à política e passa a se tornar uma finalidade em si. As pessoas já não falam mais sobre o que é o protesto, em que contexto ele se enreda, mas a performance, o desempenho, a lógica espetacular da política sobrepõe-se às lutas que enredam. Portanto, pensando em explicações endógenas, a lógica da espetacularização, da autocompaixão e da individualização pode explicar em grande medida as clamorosas derrotas ou o malogro da onda global de protestos a partir de 2010, 2009.
É claro que há explicações exógenas também. Uma delas é o que nós chamamos de emergência de uma extrema-direita em função de cálculos ou movimentos de utilidade material marginal. O que significa isso? No momento em que todo mundo começa a ficar mais pobre, algumas pessoas que se entendiam como privilegiadas, seja porque eram homens, seja porque eram brancos, seja porque eram europeus, etc., percebem que, já que todo mundo vai ficar pobre, já que todo mundo vai ficar excluído, eles querem apenas estar melhor do que alguém. Esse tipo de estudo começou lá atrás nos Estados Unidos, com aquela Ku Klux Klan, quando percebeu-se que quem aderia à Ku Klux Klan geralmente eram brancos pobres e não os grandes latifundiários. Aí perguntava, mas peraí, por que esses caras estão aderindo à Ku Klux Klan? Porque no estado que tem escravidão, o branco pobre ganha menos do que no estado que não tem escravidão, por uma razão óbvia, está concorrendo com alguém que ganha zero. Por que esses caras, além de tudo, são racistas? E a ideia era, mesmo que eles ganhassem mal, eles queriam ganhar mais do que alguém. Tem uma anedota húngara que explica um pouco o que é esse cálculo, que é basicamente o seguinte: a fada chega numa aldeia e diz para o camponês: lhe darei tudo o que você quiser. Aí ele fica todo alegre: já vou pedir, mas com uma condição. Ele: qual é, dona fada? Eu darei o dobro ao seu vizinho ali ao lado. Aí ele diz: perfeito, dona fada, arranque-me um olho. Essa é a lógica que explica em alguma medida o comportamento de alguns setores, como os incels, né? Aqueles jovens que ficam revoltados com o advento do movimento feminista, que dizem que são celibatários involuntários, que não conseguem emprego, que estão trancados no porão das suas casas e dizem: poxa, mesmo que tudo tivesse muito mal, eu queria estar melhor do que alguém, e partem para essa deriva de extrema-direita. Também algumas populações que, mesmo empobrecendo, não aceitam ser a base da pirâmide, passam a se revoltar. Eu posso ser pobre, eu posso estar mal, mas eu não sou LGBT, mas eu não sou negro ou negra, mas eu não sou homossexual, e começam, portanto, a destilar todo tipo de ódio para dizer: basta-me dominar alguém, que eu fico feliz, mesmo havendo dominação, mesmo estando mal. Esses chamados cálculos de utilidade material marginal vêm explicando ao longo dos anos, o nazismo foi um pouco assim também, as chamadas derivas de extrema-direita nas populações. É assim na Hungria, anti-imigração hoje, é assim na Polônia, com o regime fechando e anti-imigração igualmente, é assim com Le Pen e a Front National na França, é assim com o KIP, com os movimentos de extrema-direita da National Front na Inglaterra, é assim com Salvini e a Lega na Itália, é assim no Brasil com o partido que governa o nosso país. Um discurso de puro ódio, dizendo que o mundo acabe desde que eu possa oprimir alguém. É quase uma sociedade, portanto, patológica, que desiste da igualdade, que desiste da superação da opressão, desde que aqueles setores que assim afirmam não estejam lá embaixo. Há um segundo aspecto, que é estrutural, econômico, etc., que dá conta de uma profunda precarização do trabalho. Uber, telemarketing, etc. O trabalho pode mudar de lugar a qualquer momento, ele é tão precarizado, ele está tão vinculado a alguns equipamentos que não dependem de presença física das pessoas, seja na fábrica, seja no local de trabalho, que, portanto, estruturalmente dificultam muito a organização das pessoas nesse plano do trabalho, que costuma ser muito importante nos processos de transformação social. Ficar acampado na praça em Nova York causa um tipo de impacto. Parar todas as fábricas em Nova York causaria outro, ou lá no sudeste asiático causaria outro. E, portanto, a super precarização do trabalho, tornando cada um empreendedor de si. Não, eu não sou empregado de ninguém, eu tenho o meu próprio carro e dirijo o meu Uber. Isso dificulta a sindicalização, isso dificulta vínculos de solidariedade, e é também uma razão exógena para explicar o malogro das lutas por direito e democracia nos últimos anos. Há, obviamente, um outro elemento: repressão. Estados não gastam tanto com repressão se ela não funcionasse. Eu sei que muita gente que é jovem e adora aquela ideia de que quando chega o tempo de uma ideia não tem força que pode superá-la, quando o povo realmente quer, não tem repressão que funcione. Falso. Historicamente, a regra é a repressão funcionar e tirar o povo da rua, que é uma beleza. Eventos como a Revolução Bolchevique, como a Revolução Francesa, como a Revolução Cubana, são exceções historicamente. É por isso que os Estados estudam tanto com a repressão. Inteligência, contra-inteligência, informação, contra-informação. A Grécia, por exemplo, que eu mencionava agora há pouco, parou o gasto com tudo nos momentos de crise mais profunda da austeridade. Não gastava com saúde, não gastava com educação, não gastava com lazer, e triplicou os gastos militares. A gente reprimindo, isso aqui vai funcionar bem.
Então, repressão foi um elemento explicativo, obviamente, do malogro desses protestos. Há um outro elemento que é bastante sofisticado do ponto de vista filosófico e de medida empiricamente, mas que eu acho que a gente tem que pensar, que é um conceito que pega emprestado uma ideia do Michel Foucault, mas tenta atualizá-la para o mundo em que a gente vive, que é chamado de governamentalidade algorítmica. Tem muita gente estudando isso na Bélgica, tem gente estudando isso nos Estados Unidos, e aqui no Brasil tem um professor chamado Marco Antônio Souza Alves, que montou um centro de estudos para pensar isso. Basicamente, o mundo hoje, com as redes sociais da Web 2.0, Instagram, Twitter, Facebook, o YouTube muito fortemente, o WhatsApp, ele opera segundo uma lógica em que comandos ou receitas ensinadas às máquinas degeneram, não é que degeneram, mas condicionam a maneira como os dados e a informação circulam. E, portanto, aquilo que um autor lá atrás, um alemão chamado Habermas, definia como uma esfera pública, as pessoas que têm opiniões, que debatem, que discutem, já não é um espaço tão aberto como fora no passado. Algoritmos nos governam. Todo mundo aqui, por exemplo, trabalha de graça, ou pelo menos muitas pessoas aqui, trabalham de graça para o Zuckerberg, né? E nem sabem disso. Então todo dia você vai lá, posta uma foto no Facebook, posta uma foto não sei onde. E o que é o negócio do Mark Zuckerberg, o acionista majoritário do Facebook? Conteúdo. Quem produz conteúdo para ele? Vocês. Quanto vocês cobram por isso? Nada. Então é toda uma sociedade entregando massas colossais de informação, que muita gente chama com um nomezinho em inglês, acho que porque não aprendeu o idioma português direito ainda, Big Data, Big Data, mas enfim, massas muito significativas de informação sendo processadas por computadores que vão organizá-las, codificá-las, enquadrá-las e com isso intervirem sobre a opinião pública muito fortemente. Quando chegarem em casa, vocês entram no YouTube, põem um vídeo político qualquer e deixam no automático por 40 minutos para ver o que vai aparecer depois. Tá? Eu não vou fazer spoiler. Vocês vão entender por que extremismo de extrema-direita crescem tanto. Né? O algoritmo caminha para isso, produz isso. E essa história lá em 2011 era muito comum, né? Não, mas eu vou fazer a revolução entrando no Facebook. Assim como aquele grupo usou o WhatsApp, é só usar também. Teve um filósofo lá nos anos 50 do século XX, chamado Herbert Marcuse, um alemão, apesar do nome dele ser francês, e que morava nos Estados Unidos depois, que ele dizia o seguinte: olha, deixa de ser bobo e achar que tecnologia é uma coisa neutra. A tecnologia está numa sociedade e ela vai operar de acordo com as relações dessa sociedade. Então, essa governamentalidade algorítmica é sempre prejudicial para quem quer abrir canais de democracia e de direitos humanos. Há uma última explicação que eu não gosto muito, mas eu sou obrigado, por exemplo, de honestidade intelectual, a mencionar, que é o conceito de revertério cultural. O povo também não traduz para o português, eu sei lá porque, que chama de cultural backlash. Acabou de sair um livro de uma autora chamada Pippa Norris, com um autor chamado Inglehart, que diz o seguinte: as mulheres conquistaram direitos, os negros e as negras conquistaram direitos, a população LGBT conquistou direito. Isso irritou muita gente e essa gente agora, portanto, vem para cima e vai fazer um revertério. E diz que isso é um movimento estritamente cultural, não teria a ver com economia, não teria a ver com política. Eu, pessoalmente, acho que esse argumento é muito problemático, porque ele não costura a cultura na política e na economia, ele isola uma variável de maneira que eu acho que não pode ser isolada. Mas é um argumento que está fazendo muito sucesso por aí. Tantas explicações endógenas, portanto, onde a luta por direitos humanos, por direitos fundamentais e por democracia falhou por seus próprios deméritos. E em que sentido os ataques externos contra direitos humanos e contra a democracia fizeram essa luta falhar, permitem-nos chegar neste momento atual. Só para terminar, eu vou dizer, bom, então sua mensagem é completamente pessimista. Na verdade não vejo muito caminho para a democracia e direitos humanos no longo prazo. Vejam vocês que, inventariando aqui todos esses protestos, nas perguntas que a gente pode pensar sobre vários outros, essa história de que existe uma luta entre comunismo e capitalismo, uma luta entre uma ditadura que exista e a família brasileira ou a família mundial, uma luta entre os islâmicos que invadem a Europa e a cristandade, não tem nada disso. A luta que existiu no mundo, eu contei todos os casos dos protestos mais radicais do mundo nos últimos 5, 6 anos, é a luta entre democracia e direitos humanos contra ditadura e supressão dos direitos. É esse o único conflito organizado no mundo hoje. O resto é fumaça ideológica. Documentando evento de protesto por evento de protesto. Eu fiz isso por muitos anos, tenho dados, posso mandar para vocês. Essa luta de democracia e direitos humanos, ou por democracia e direitos humanos, malogra
perde, provavelmente em função de alguns ou mais outros dentre esses elementos que eu aqui apresentei. Por incrível que pareça, há alguns pequenos germes, alguns pequenos signos a indicarem que as coisas podem ser diferentes. E acreditem, são signos que fazem política muito à moda antiga. A Espanha refreou as políticas de austeridade numa coalizão partidária entre um novo partido político chamado Podemos, que topou governar com um partido tradicionalista chamado PSOE. Nos Estados Unidos, grupos de imigrantes mexicanas, negros e negras, LGBTs radicais, socialistas, né, que tem um grupo lá que se chama Socialist Democrats, o SDS, eles entraram no Partido Democrata, disputaram eleições e têm conseguido avançar muitas casas no parlamento. Me refiro, o que é conhecido de todos vocês, ao caso do mandato de uma mulher com ascendência hispânica, socialista radical, chamada Alexandria Ocasio-Cortez, né? Mas há vários outros exemplos nos Estados Unidos. Em Portugal, estive lá agora em fevereiro, as políticas de austeridade estão nesse momento refreadas. Política de previdência vai bem, política de saúde vai mais ou menos bem, a economia cresce, e sabe quem governa lá e sabe a que as pessoas tributam nesse momento? Algo que eles chamam de geringonça. Os portugueses são poéticos, né? Eles sempre têm os nomes mais bonitos para as coisas. E a geringonça é uma colisão de partidos, o Bloco de Esquerda e um partido tradicional, o Partido Socialista de lá, que é tradicionalista, que vem desde a transição democrática, né, com Mário Soares, tal, lá nos anos 80, depois da Revolução dos Cravos, em 74, e portanto é uma colisão partidária que consegue refrear processos tanto de redução de direitos sociais, que a gente pode chamar de movimentos neoliberais, como de fechamento de regime, que a gente pode chamar de tendências de extrema-direita ou de supressão de democracia. Então vejam que, curiosamente, não é na nova política, nos novos repertórios, mas é um certo resgate de coisas que já estavam na paisagem há muito tempo, que direitos sociais, inclusão, aí essas políticas, por exemplo, descriminalização das drogas, direitos sexuais e reprodutivos como aborto legal, gratuito e seguro, onde isso tem avançado por essas vias, o que é, no mínimo, curioso para a gente estudar. E talvez um outro elemento muito interessante que essas lutas da onda global de protestos trouxeram para a humanidade, dificilmente vai embora, é a abertura da esquerda de uma vez por todas. Talvez esse processo comece nos anos 60, mas hoje isso é sacramentado para as pautas de gênero, de raça e de orientação sexual. Eu tenho 40 anos de idade, eu estava nas ruas do Fora Collor, portanto já era muitos anos depois de maio de 68, e eu não tenho coragem de reproduzir os cantos misóginos da esquerda xingando o Collor e a ex-primeira-dama Rosane Collor. Se qualquer um de vocês aqui for para a rua cantar o que a esquerda cantava nos anos 90, vocês vão sofrer um escracho e ser banidos da esquerda pro resto da vida. Eu estive nos protestos em 98 contra o presidente Fernando Henrique Cardoso, e o que a esquerda cantava xingando a Ruth Cardoso, eu não consigo pronunciar, palavrões horrorosos e tal, não sei o que, terrivelmente misóginos. A homofobia que pairava junto aos movimentos sociais era algo irremediável. E se é verdade que isso ainda existe hoje, esse tipo de prática é cada vez menos aceita. Eu acho que essa é uma fronteira que felizmente se cruzou sem nenhum tipo de retrocesso significativo. Então nem tudo é um desastre após a onda global de protestos. Eu diria que a tematização da raça, do gênero, da orientação sexual na onda global de protestos do século XXI é muito mais potente do que, por exemplo, em 68, que é quando as pessoas associam a isso. Essas são as poucas boas notícias que eu teria para dar. Gente, foi uma grande honra vir aqui. Muito obrigado a vocês. E eu fico muito feliz, né? Muito satisfeito de poder debater e trazer algumas ideias para vocês. Obrigadíssimo. Valeu.